Daremos continuidade à nossa disciplina de otimização de processos industriais, hoje com a aula 7, na qual nós abordaremos, a otimização de problemas lineares com variáveis inteiras e mistas, também problemas conhecidos também como problemas do tipo Plin. Bem, na aula anterior, nós começamos a ver problemas de otimização com o caráter de variáveis estritamente inteiras, também ainda dentro da programação linear, e para lidar com esse tipo de problema, nós já havíamos trabalhado e compreendido o método do plano cortante de Gomori, que ele tem o intuito de detectar as variáveis inteiras e traçar uma nova restrição, conhecida como restrição de Gomori, que vai então gerar um plano cortante sobre a região de uma determinada variável, tornando ela então restrita à condição de que ela seja um número inteiro. Bem, nós vimos a representação gráfica e como essa nova restrição, ela acaba então impondo um vértice que vai ser gerado a partir desses cortes, que vai representar o ótimo em cima de um ponto de variáveis inteiras. Na aula de hoje, nós veremos, então, como trabalhar problemas que eles envolvem os dois tipos de variáveis, sejam variáveis contínuas e sejam variáveis inteiras. Tá bem? E esses problemas são conhecidos como problemas de programação linear inteira mista. E veremos o método de Gomori para programação linear inteira mista. Tá certo? Uma adaptação, o que muda no método de Gomori, que é simplesmente a forma de selecionar as variáveis, selecionar apenas as variáveis que vão ser variáveis inteiras, e quais não são inteiras nós não precisamos se preocupar, para então gerar apenas os planos cortantes e as restrições para as variáveis inteiras. Também dessa forma nós conseguimos então deixar o problema com uma solução para a qual as demais variáveis possam ser também variáveis contínuas. Bem, então, como eu comentei anteriormente, na aula anterior, o método do plano cortante, ele era aplicável aí a todos os problemas de programação de variáveis inteiras, tá bem? Então, tanto as variáveis de decisão quanto as variáveis de folga eram restritas a valores inteiros na solução ótima. E em problemas de programação linear de variável inteira mista, apenas uma parte dessas variáveis é restrita a valores inteiros. Tá? Os demais podem ser variáveis contínuas, então aceitam valores fracionários, valores como 10,8, 4,6, algumas variáveis já delimitadas nas restrições iniciais do problema são contínuas, porém nós temos ali também variáveis inteiras a serem levadas em consideração. Então, daí o método anterior, ele buscava tornar todas as variáveis inteiras. E o que nós veremos hoje, ele manterá algumas variáveis como variáveis contínuas. Bem, mas o procedimento para resolver é bem semelhante, como vocês verão, então, em muitos aspectos, nós precisamos, da mesma forma que nós realizamos no método anterior, resolver como um problema de variáveis contínuas, e a partir dali, executar uma série de passos de um algoritmo para otimização para o método de variáveis inteiras mistas, que vai, então, diferir um pouquinho em alguns aspectos, mas, no geral, ele é bem parecido, vocês verão isso na aula. Bem, então, como eu comentei também, esses problemas são problemas de programação linear inteira mista. Então, se nós identificarmos um problema, por exemplo, com essa cara aqui, onde queremos maximizar uma função f de um vetor x, seja aqui um vetor x de x1 e x2, com x1 e x2 restritos, aqui algumas restrições de desigualdade, no entanto, apenas uma variável é inteira e a outra é contínua, nós temos então o caráter de um problema de programação linear inteira mista. Bem, então, porque aqui, diferente da aula anterior, do problema estritamente inteiro, lá tanto x1 quanto x2 eram inteiros, e aqui não. Aqui a gente vai ter um inteiro e um contínuo, seja x1 e x2 o contínuo, ou vice-versa, x1 contínuo, x2 inteiro, eu tenho os dois tipos de variáveis. Então, é um problema de programação linear inteira mista. E graficamente, da mesma forma que nós vimos na aula anterior, nós podemos gerar a superfície
da região viável de busca da solução ótima, né, plotando a função e delimitando ela em função dos cortes das funções de restrição. Então, vejam aqui que eu tenho uma restrição subindo nesse sentido, outra descendo aqui, cortando essa região, mostrando que x1 e x2, né, para essa função tem que estar, né, anterior a ela, porque são restrições do tipo menor ou igual, e sendo x1 e x2 positivos, eles também recebem aqui os cortes sobre, né, o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas, mostrando então que nós temos essa região como região de busca da solução ótima. E vimos também, né, para esse mesmo problema na aula anterior, que, ignorando os requisitos de valores inteiros, a nossa solução ótima seria uma solução aqui no vértice C, né, com a inclinação crescendo em direção a C, para essa função, no caso, né, da tentativa de maximização, e que aqui nós temos valores contínuos para x1 e para x2 nesse ponto. E aí o método dos planos cortantes de Gomori trouxe lá duas restrições, né, de planos cortantes, e cortaram então esse problema, e nós resolvemos ele encontrando a solução ótima inteira, que seria uma solução ótima aqui, nessa região, para o par x1 igual a 5 e x2 igual a 4. No entanto, no problema de programação linear inteira mista, né, que nós vimos ali, onde só uma delas é uma variável inteira, né, a resposta, independente de qual delas seja inteira e de qual delas seja contínua, vai ser diferente tanto do caso original quanto do caso estritamente inteiro, tá certo? Por quê? Porque se x1 é inteiro, nós estaríamos então cortando, né, a nossa região de busca viável, de maneira que x1 tem que ser igual a 5, e x2 poderia assumir um valor aqui um pouco acima de 4,5, identificando essa solução, esse vértice, como solução ótima. E se nós tentarmos resolver o problema da maneira contrária, com x2 inteiro e x1 contínuo, nós então estaríamos adicionando uma restrição de corte aqui, limitando x2 inteiro em 4, e x1 contínuo, ele poderia então vir em direção a esse outro vértice aqui, mostrando então uma outra solução ainda distinta, certo? Então vejam que nós teríamos 4 soluções de acordo com as características do problema, tá certo? Um problema estritamente contínuo traz a solução ótima para C, um problema estritamente inteiro traz a solução ótima aqui para esse ponto que eu circulei. E a solução para um problema inteiro misto, com x1 inteiro, traz a solução para cá, e com x2 inteiro, x1 contínuo, traz a solução para cá. Então vejam que, né, dependendo das características, nós temos soluções diferentes. Então nós temos que, né, verificar o que vai mudar no algoritmo, né, trabalhar uma maneira de preservar uma variável como contínua, e então realizar um plano cortante somente sobre a variável que vai ser tratada como inteira. Tá bem? Bom, no método, né, de Gomori, então, adaptado para variáveis inteiras e mistas, nós precisamos, inicialmente, determinar a solução do problema de programação linear comum sem considerar as restrições de inteiro, ou seja, igual a gente fez, né, no método anterior para o método estritamente inteiro. Então, a gente resolve e determina a solução ótima, no caso aqui para o vértice C, pelo método simplex, tá certo? Pode ser, né, e nós refaremos aqui hoje também com o método simplex, chegando então no tableau que traz a solução ótima para o vértice C, para os respectivos valores contínuos de x1 e x2. Se nesse caso, as variáveis básicas que tiverem a restrição de inteiro, né, elas já forem todas inteiras nessa solução ótima, então a solução está determinada. Também pode acontecer, dadas as características da restrição do problema original. Porém, caso contrário, né, o que, né, não seria o mais comum, uma restrição de Gomori é formulada tomando a variável básica restrita inteiro, que possui o maior valor fracionário na solução ótima do problema de programação linear comum, ou seja, é da mesma forma como nós realizamos na aula anterior também. Porém, aqui nós só vamos tomar as variáveis que forem restritas a inteiros. Né? No problema anterior, nós precisávamos, então, criar restrições para todas as variáveis que forem inteiras.
e aqui nós só criaremos variáveis a partir daquelas que precisam, de acordo com a formulação do problema, serem encontradas na solução com valores inteiros. Bem, então, resolvendo o problema original pelo método simplex, nós chegamos aqui no tabuleau da solução, que traz, então, todos os valores positivos para os coeficientes da linha da função f, ou da linha z, e também temos os coeficientes unitários para as variáveis do problema, e temos as variáveis de folga, que aqui vamos chamar de variáveis não básicas, novamente, para diferenciar da variável de folga da restrição de Gomorrah, que recebe o nome de variável de folga, né, com a nomenclatura de variável S, e o valor da função objetivo e das constantes aqui nessas demais colunas aqui à frente. Seja, então, xi a variável básica que possui o maior valor fracionário nessa solução ótima, sem considerar valores inteiros, né, embora restrita apenas a assumir valores inteiros. Então, nós veremos aqui qual das nossas variáveis deveriam ser inteiras, certo? E aí, essas variáveis que devem ser inteiras, nós teremos que criar restrições de Gomorrah para elas, né, mas apenas para elas, diferente da aula anterior, onde nós acabávamos criando restrições de Gomorrah para todas as variáveis, porque, né, naquele caso, todas precisavam ser inteiras, então nós precisávamos resolver várias vezes. Aqui não, nós só vamos resolver com restrições de Gomorrah para aquelas que precisam necessariamente ser inteiras. Então vamos supor que, por exemplo, aqui xi precise ser uma variável inteira, tá bem? Então aí vamos criar uma restrição de Gomorrah a partir de xi dado como variável inteira. Bem, então, né, se as demais variáveis não forem inteiras, né, e nós não precisarmos se preocupar com as outras variáveis, essa variável básica, xi, que é restrita inteira, ela pode ser expressa como xi igual ao valor do lado direito, né, o valor do coeficiente da constante aqui da linha respectiva para essa variável, menos o somatório dos coeficientes das variáveis não básicas vezes as variáveis básicas. Então, como na solução ótima comum só temos coeficiente para ela, né, lembra que esse tabuleau ele é a decomposição dos coeficientes com as variáveis, e aqui representando o lado esquerdo da equação, e aqui representando o lado direito. Então, eu tenho aqui como variável básica apenas xi. Então, as demais variáveis, que são as variáveis não básicas, elas têm os coeficientes de A, respectivos da linha dela. E aí, para isolar xi, né, na forma de equação dessa linha, eu preciso passar esses termos relacionados aqui às variáveis não básicas para o lado direito. E como aqui elas estão positivas, elas vão passar para o lado direito, se juntando ao lado onde nós temos o valor de BI como constante, com o valor negativo, tá certo? E por isso, quando a gente isola aqui a xi, ele se torna, então, BI, né, menos somatório dos coeficientes das variáveis não básicas vezes as variáveis não básicas. E se nós queremos, né, restringir a variável xi como inteira, nós vamos fazer aquela decomposição que nós vimos na aula passada do parâmetro constante e também dos coeficientes das variáveis não básicas. E para isso, nós convertemos, né, o BI traço na soma de um BI chapéu mais um valor beta, onde o BI chapéu é o inteiro obtido pelo truncamento da parte fracionária de BI, e beta I é a parte fracionária de BI. Né? Ou seja, se eu cheguei aqui com xi nessa linha, no final, com um parâmetro constante no valor de 5,5, a parte inteira vale 5, e a parte, né, fracionária vale 0,5. Se eu cheguei, né, com BI igual a 2,6, B chapéu vai valer 2 e beta vai valer 0,6. E assim por diante. Essa é a decomposição que eu faço do termo constante. E o A e J, esse é o primeiro ponto que vai mudar aqui no método para um problema linear inteiro misto. A decomposição para o A e J ela vai ser um pouco diferente da decomposição que nós fizemos na aula anterior. Na aula anterior nós decompunhamos
o AIJ também em um A chapéu e um alfa. Aqui não, aqui nós faremos diferente, nós vamos decompor a AIJ em um AIJ positivo e um AIJ negativo, bem? Onde, né, dependendo das características do AIJ, ele vai ter um valor para AIJ positivo e um valor para AIJ negativo. E normalmente um vai ser zero e o outro vai receber um determinado valor. Então, se o AIJ for maior ou igual a zero, a parte positiva dele vai ser igual a ele mesmo. E se ele for menor que zero, a parte positiva dele vai ser igual a zero. Se ele for, né, aqui no caso, é maior ou igual a zero, a parte negativa dele vai ser zero. E se ele for menor que zero, a parte negativa dele vai ser igual a ele mesmo. Então, aqui é uma função composta para determinação de AIJ positivo e AIJ negativo. Percebam, então, que isso obriga que sempre nós vamos ter ou o primeiro caso como verdade, para as duas funções compostas, ou o segundo caso como verdade. Então, sempre, ou a AIJ positivo vai ser zero e a AIJ negativo vai ser o próprio AIJ, ou a AIJ positivo vai ser a AIJ e a AIJ negativo vai ser zero. Né? Não tem como, né, os dois serem zero e não tem como os dois receberem o valor de AIJ. Então, sempre, né, um vai receber zero e outro vai receber o valor do próprio AIJ. E assim, então, né, substituindo na nossa expressão lá anterior, que nós tínhamos aqui, né, isolando essa variável xi, a decomposição que nós fizemos, nós vamos obter aqui essa expressão. Então, agora, onde o somatório aqui da soma de AIJ positivo com AIJ negativo vezes essas variáveis não básicas, vai ser igual ao beta-i mais bi menos xi, tá certo? Então, só rearranjei, passei aqui o x para o lado direito da equação, esse somatório para o lado esquerdo, e deixei, então, expresso, né, a nossa igualdade, a nossa linha da variável inteira xi, dessa maneira aqui. E aí nós vamos trabalhar a partir dessa equação para terminar aqui a dedução dessas expressões. Então, no nosso caso, né, como por suposição xi é restrito a valores inteiros, enquanto bi não é um inteiro, né, ele é fracionário, porque nós escolhemos essa linha justamente porque ela possuía um valor fracionário para a variável xi, como o beta sempre vai estar entre 0 e 1, e o bi chapéu é inteiro, nós vamos ter, então, duas diferentes condições, dependendo do sinal de bi. Ou beta mais bi menos xi é maior ou igual a zero, ou uma outra condição, eu esqueci de colocar aqui, acho que ele não puxou quando copiei para cá, mas ela está colocada mais abaixo, e aí eu vou mostrar mais abaixo para vocês, é satisfeita, onde essa condição vai mostrar que o termo colocado à esquerda, que é esse termo aqui, é menor que zero, certo? É o próprio termo que nós temos aqui, tá? Ele é ou maior ou igual a zero, ou ele é menor que zero, em função das características do valor original de bi. No primeiro caso, onde beta-i mais bi chapéu menos xi for maior ou igual a zero, nós vamos ter essa expressão. E dessa maneira, então, para que xi seja um inteiro, né, necessariamente aqui a gente tem que compensar o outro lado da expressão com um valor de beta-i. E dessa maneira, então, para tornar isso uma igualdade, então bi vai ser ou mais bi menos xi igual ao próprio beta-i, ou a um valor de beta-i mais um valor inteiro, certo? Então, né, necessariamente, para que essa equação tenha solução, beta-i vai ter que assumir, né, o valor dele mesmo, ou da soma dele com um parâmetro inteiro, porque isso aqui vai ser inteiro, forçando esse outro termo aqui a ser inteiro. E dessa maneira, então, substituindo isso na nossa expressão original aqui atrás, nós temos uma restrição que tem que ser satisfeita, que o somatório, né, das partes positivas e negativas aqui, vezes as variáveis não básicas, tem que ser maior ou igual a esse parâmetro beta-i. E uma vez que os AIJ são não positivos e os YJ são não negativos, por definição, nós vamos então fazer uma pequena,
na separação aqui, digamos, escrever uma inequação em função dessa afirmação que nós temos lá originalmente do tableau encontrado pelo método simplex. Como por definição y e j é não negativo, e isso aqui também é não positivo, nós então podemos escrever que os valores positivos vezes as variáveis não básicas vão ser sempre maiores ou iguais que a diferença entre o AIJ positivo com o AIJ negativo vezes a variável não básica YJ. E dessa maneira, substituindo isso aqui na expressão anterior, nós chegamos nessa condição aqui, certo? A expressão anterior é essa condição aqui, ó, certo? Então, nós vamos ter que o somatório dos coeficientes A e J positivos vezes as variáveis não básicas correspondentes vai ter que ser maior ou igual a beta-i para forçar que a variável xi seja uma variável inteira. E essa nós vamos chamar de condição 1. A condição 2 é a condição, nós vamos determinar a partir do caso em que beta-i mais bi chapéu menos xi é menor que zero, tá certo? Lembra que para chegar na condição 1 nós fizemos a suposição que ele era maior ou igual a zero. E agora, para chegar na condição 2, vamos supor que ele é menor que zero, né? Dado que bi talvez seja um valor negativo. Para que x seja inteiro, né, nós devemos, né, uma vez que beta-i está entre 0 e 1, para tornar isso uma igualdade, encontrar um valor de beta-i, para o qual ele também, somado a um inteiro negativo, seja igual ao valor esquerdo da equação. É igual à maneira análoga que nós vimos para a expressão anterior. E daí nós vamos substituir esse parâmetro aqui, então de menos 1 mais beta-i, na equação da qual nós estamos derivando aqui atrás os coeficientes de A e J. Bem, daí vocês podem ver com calma depois essa substituição na aula gravada, no material aí de vocês. E, né, voltando novamente naquela restrição que nós tínhamos aqui atrás, porém agora pensando nela de maneira inversa, né, já que o AIJ positivo era maior ou igual sempre que a soma dos AIJs, o AIJ negativo, multiplicado a variável não básica, também vai ser sempre menor ou igual à soma do AIJ positivo com o AIJ negativo. E assim nós obtemos, então, que esse parâmetro aqui, substituindo aqui atrás, do lado esquerdo, vai ser sempre menor ou igual a beta-i menos 1. E aí nós vamos simplesmente, né, fazer uma manipulação aqui matemática para expressar isso de outra forma. Tá? Vamos dividir essa desigualdade aqui de cima pela quantidade negativa beta-i menos 1, tá certo? Vamos dividir os dois lados por beta-i menos 1, aí o lado direito vai ficar 1, como se passasse beta-i menos 1 dividindo do outro lado. Nós vamos ter agora, porém, né, com sinal trocado, essa outra expressão. E multiplicando ambos os lados por beta-i maior que zero, então vamos ter aqui um beta-i no numerador para o lado esquerdo e beta-i vezes 1, aí ficar beta-i. Bem, essa é a segunda condição, então, que tem que ser satisfeita para que xi seja igual a zero. Já que nós temos essas duas condições e que ambas são maiores ou iguais a beta-i, nós podemos juntar as duas e gerar uma condição única a partir delas, tá certo? Se ambas são iguais, maiores ou iguais a beta-i, necessariamente a soma delas também tem que ser maior ou igual a beta-i. Então, se eu forçar essa restrição aqui a ser verdadeira, xi obrigatoriamente tem que ser um valor inteiro para a solução, né, do simplex, em que ele seja inserido uma restrição com essa característica. E aí eu preciso tornar essa desigualdade uma restrição, e eu faço isso inserindo uma variável de folga, que vai compensar aqui a desigualdade, né, e vai tornar ela uma igualdade, e essa variável de folga nós chamamos de SI, e ela é a restrição de Gomori, na forma em que nós queremos, para inserir no problema e encontrar uma solução, que ela seja satisfeita, e a solução para isso vai forçar que xi se torne inteiro. Também então é como se eu passasse aqui beta-i para o lado esquerdo, né, subtraindo, e compensasse aqui o lado direito com essa variável de folga, que vai compensar beta-i até o valor que ele precisa ter
para se igualar ao lado esquerdo, e aí, né, simplesmente inverti o lado, coloquei SI do lado esquerdo, e a soma e os parâmetros de alfa e beta, de A e beta, do lado direito. E essa é a restrição de Gomori para o problema de otimização inteiro misto. Então vejam que ela é diferente da restrição de Gomori para o método estritamente inteiro, tá certo? Porém, a forma de resolver é a mesma. Achar a restrição de Gomori agora e aplicar novamente o simplex no novo tableau com a restrição de Gomori inserida na última linha. Bem, essa restrição deve ser satisfeita antes que a variável x e se torne inteiro, né? E a variável de folga SI não precisa ser um valor inteiro, né, por definição, né, já que é um problema inteiro misto, só quem tem que ser inteiro é xi. Então, na solução ótima do problema de programação linear comum, né, para todo y, j igual a zero, SI, né, ele vai estar indicando inicialmente que SI vai ser igual a menos BI, se eu escrever essa expressão na nova linha do tableau. Porém, né, simplesmente inserir essa restrição, ela vai estar mostrando, então, como uma solução inviável, né, porque SI, então, não pode ser negativo, dadas as características aqui do termo que estão somando, né, para satisfazer a restrição de x inteiro. E, portanto, a restrição de Gomori é adicionada ao final do tableau e o método simplex é aplicado. E, né, o método vai ser aplicado, né, fazendo essa restrição que vai estar inicialmente com essa cara ser satisfeita, tá? Então, aplicar o método novamente com a linha pivô sendo a linha da restrição de Gomori, igual a gente fez na aula passada, faz com que essa restrição que é inicialmente inviável se torne viável e faça xi se tornar inteiro. E esse procedimento ele vai ser repetido o número necessário de vezes até que a solução de um número inteiro misto ótima seja encontrada. Bem, então o que vai mudar aqui para a gente é a forma da restrição de Gomori, tá certo? Em relação ao método da aula anterior. Porém, nós temos que ter uma pequena atenção aqui, que na dedução que a gente fez, né, a gente não fez uso do fato de que as variáveis não básicas lá do tableau do simplex original, elas também poderiam ser restritas a inteiros, tá bem? Difícil encontrar um problema que vai adicionar essa restrição ainda ao problema, tá certo? Mas poderia ter. E nesse caso, né, a restrição de Gomori, ela vai mudar um pouquinho. Ela vai ter essa cara que nós temos aqui. Originalmente, se eu não assumir que as variáveis não básicas têm que ser inteiras, simplesmente esse primeiro termo tem que ser levado em consideração. E daí, né, a gente volta naquela equação que foi deduzida ali anteriormente, e essa é a restrição de Gomori, então, para o caso onde nós não estamos exigindo que as variáveis não básicas sejam inteiras. Porém, caso seja exigido que essa variável não básica seja inteira, aí nós vamos adicionar ou esse termo ou esse na restrição. Bem, mas são casos mais particulares, tá certo? Nós não vamos trabalhar, né, casos com esse tipo de exigência e, né, também não vou mostrar essa dedução aqui para vocês, mas eu vou passar um material, uma referência depois onde vocês podem encontrar, tá bem? E então, no caso que YJ for inteiro e no caso onde aqui AIJ menos o AIJ chapéu for menor ou igual a beta I, nós vamos adicionar esse termo. E para o caso em que AIJ menos o AIJ chapéu for maior que beta I, então nós vamos adicionar esse termo, tá bem? Então, teria mais uma modificação na restrição de Gomori, caso as variáveis não básicas sejam restritas a inteiras, tá bem? Mas caso não, somente esse primeiro termo aqui já é suficiente e são os casos que nós trabalharemos. Bom, então para a gente entender um pouco como, né, essa variável de Gomori vai ser alterada, a determinação dela vai mudar em função dessa alteração na equação da restrição, nós vamos resolver o exemplo da aula anterior, considerando que apenas a variável x2 é restrita a possuir um valor inteiro. Então vejam aqui que é o mesmo problema que nós resolvemos na aula anterior, onde nós consideramos x1 e x2 inteiros. Porém, agora nós vamos resolver ele considerando apenas que x2 é uma variável inteira. Tá
bem? Bom, nesse caso, né, nós vamos lá. Pelo algoritmo do método, inicialmente nós resolvemos o problema de programação linear desconsiderando o requisito de número inteiro para as variáveis x e y. E usamos o método simplex para minimização, né, chegando aqui nesse tablô. Então, né, escrevendo os coeficientes, adicionando as variáveis não básicas, fazendo o método simplex, determinando a linha pivô, a coluna pivô e fazendo as operações de pivoteamento até que a linha da função objetivo se torne toda positiva, vai trazer a gente aqui para esse tablô. Tá bem? E vejam que a solução dele dá o valor de x1 de 11,5 e o valor de x2 de 9,5. y1 e y2 igual a zero, porque eles não caem nas linhas, né, e não obtêm valores associados, e também eles não têm valores com significado para o problema. E a função f, né, o valor mínimo, né, no caso de minimizar aquele problema, é igual a menos 34,5, certo? Aqui está menos f 34,5, e aí a gente reescreve no problema de minimização do simplex, trocando o sinal aqui para ter a solução do valor mínimo. E então, vejam, x2 não é inteiro, então não satisfaz a condição ótima que nós queremos para realmente ter uma solução válida que otimiza o nosso problema, que minimiza f e satisfaz a restrição de x2 inteiro. Então, vamos lá, para isso a gente vai ter que aplicar o método de Gomori para problemas inteiros mistos, criando a restrição de Gomori, adicionando ao final do tablô e aplicando novamente o simplex a partir da linha da restrição como linha pivô. Bem, então formulamos a restrição de Gomori como x2 é a única variável restrita a receber valores inteiros, construímos a restrição de Gomori para x2, e do tablô nós obtemos. Então, se eu olhar aqui para a linha x2 e isolar x2 de acordo com os coeficientes dos parâmetros da linha dele, né, vou passar então y1 e y2 para o lado direito da equação para isolar x2, né, com menos 1 sobre 12 aqui multiplicando y1 e 1 sobre 12 multiplicando y2. E o termo de B2, né, no caso aqui para x2, vale 9,5 e já está do lado direito da equação. Bem, então eu olho ali no tablô e vejo quanto vale B2, quanto vale A21, que seria, né, o coeficiente da linha 2, coluna para y1, e A22 para a linha 2, coluna de y2, e escrevo os coeficientes. Bem, então aqui eu já identifiquei os coeficientes e eu já posso fazer a decomposição deles de maneira a poder escrever a restrição de Gomori. Então eu preciso decompor, né, o A e o BI, o AJ e o BI, da seguinte forma, né, o B a gente já sabe, ele é mais simples, né, é igual nós fizemos no método anterior, eu vou decompor o B' em um B chapéu e um beta. Então B2, né, como B2' vale, né, 9,5, né, isso equivale a 4,5, ou 4 mais meio. Então o B chapéu vai valer 4 e o beta 2 vai valer meio. E da mesma forma, nós vamos escrever agora e fazer a decomposição do A21 e do A22 em As positivos e negativos, igual a gente viu lá anteriormente. Então, para isso, a gente vai ter que olhar e ver qual que é a característica de cada um deles. Então, lembra que A21 vale menos 1 sobre 12 e A22 vale 1 sobre 12. Bom, devido aqui às características, como o A21 ele é negativo, né, o A21 ele vale aqui menos 1 sobre 12, então a parte positiva dele recebe 0 e a parte negativa recebe o próprio valor de A21. Como o A22 é positivo, né, ou é não negativo, então ele cai na outra restrição. Então a parte positiva dele recebe ele mesmo e a parte negativa dele recebe 0. Então é seguir aquela restrição que nós vimos lá atrás. Certo? Aqui vamos olhar, né, de acordo com as características e decompor ele em um positivo e um negativo. Agora, né, então a gente vai escrever a forma genérica da restrição de Gomori, como ela ficaria para a variável x2. Bem, então, como é para a variável x2, a gente olha aqui a fórmula de recorrência
da variável da restrição de Gomorrah, que é essa daqui, e vamos simplesmente, né, substituir aqui, então, por S2, já que é a linha 2, né, a linha para a variável x2, e substituir os termos I e J, que nós fizemos a decomposição ali anteriormente, né, o A positivo, o A negativo e o beta 2, nessa expressão aqui, certo? Então, né, mas escrevendo essa expressão de forma genérica, né, simplesmente substituindo o 2, que é a linha que a gente tem, que a gente conhece, os parâmetros, né, os betas e os As, então nós temos essa equação. E aí, como nós temos só dois termos, nosso somatório vai de 1 a 2, né, J vai variar de 1 a 2, né, em relação às duas variáveis não básicas, y1 e y2. Então, S2 é a variável de folga, que não é obrigada a assumir valores inteiros, tá? Porque o problema não falou isso, então a gente não precisa se preocupar com os valores que as variáveis não básicas ou que as variáveis de folga vão assumir no final, somente o valor de x2 é o que importa, né, que seja restrito a inteiro. E ao substituir os valores, né, de AIJ positivo, AIJ negativo e BI, né, BI' aqui, essa restrição pode ser escrita como, né? Então, vou substituir aqui, eu só tenho A21 valendo menos 1 sobre 12, então menos com menos aqui vai ficar positivo, e o outro, então eu vou ter que fazer o cálculo aqui do beta e multiplicar por A21, e o A21 aqui vai valer 1 sobre 12, igual a menos beta sobre menos beta 2, já que beta 2 vale meio, então vai ficar menos meio. Então, essa equação aqui que eu obtive vai ser a nossa restrição de Gomorrah. Então, veja, no começo parece um pouco complicado, a dedução é um pouco complicada, mas a aplicação da substituição nos valores aqui na fórmula de recorrência é simples, né? Basta pegar os A's, os B's, decompor eles, né, em B chapéu mais beta, em A's positivos e A's negativos, e substituir eles na fórmula de recorrência da restrição de Gomorrah. E aí a gente vai obter uma expressão como essa, que é a restrição de Gomorrah. Em seguida, nós vamos adicionar essa restrição na última linha do tabuleiro, certo? E aí a gente vai obter, né, a seguinte construção para o tabuleiro. Então, S2 como uma nova linha, S2 não tem x1 e x2 na sua escrita, né, da expressão. Os coeficientes de y1 e y2 do lado esquerdo da equação, tá? Mesmo, porque o que está aqui é do lado esquerdo. E o coeficiente de BI do lado direito, porque BI aqui é sempre do lado direito da equação. Então, aqui a gente não precisa se preocupar. Na verdade, a função dele aqui, né, para f é igual a zero, e essa linha aqui a gente nem precisa se preocupar, essa coluna, né, só representa aqui, então, a inserção de S2, mas como S2 não precisa ser inteiro, a gente não precisa se preocupar em como essa coluna vai variar. Tanto que lá no tableau do Simplex e lá no Excel nem coloquei ela, porque não entra aqui nos nossos cálculos. Bem, agora que está inserida a S2, como na última linha, nós vamos aplicar o método Simplex para encontrar uma nova solução ótima. Porém, a forma de encontrar a linha e a coluna pivô é a mesma que nós vimos na aula passada, tá certo? Então, nós olhamos os valores negativos da nova linha pivô, que seria a linha S2, tá certo? E calculamos e determinamos a coluna pivô como sendo a coluna que resultar numa menor razão entre o valor de CJ, que é o valor da linha F, sobre menos o valor de AIJ de cada coluna. Mas como na linha de S2, né, originalmente aqui atrás, somente esse coeficiente A é negativo, então ele vai ser o menor de qualquer forma na razão. Se eu dividir aqui o coeficiente CJ por esse AIJ, que é o único negativo, e consequentemente vai ser o menor, obrigatoriamente, então, essa vai ser a coluna pivô. E a linha pivô corresponde à linha da restrição que entrou. Bom, então, como é o único valor negativo que eu comentei, né, S2 é a linha pivô, e o elemento aqui que eu vou obter do encontro da coluna Y2 com S2 vai ser o elemento pivô, ou seja, menos 1 sobre 12 é o nosso elemento pivô. E aí eu vou fazer a operação de pivoteamento que a gente já conhece.
normalizo a linha S2 em relação a ela mesma, e depois calculo as novas linhas fazendo aquela operação que nós realizamos, mas com o sinal inverso, né, para minimização do simplex. É sempre multiplicando o valor da linha antiga menos o produto do valor da coluna pivô vezes, na verdade está aqui, isso. O valor da linha antiga menos o valor da coluna pivô vezes o valor respectivo da linha pivô. Então, fazemos essa operação para todas as linhas. E dessa forma, então, nós acabamos realizando a operação de pivoteamento no novo tablô. E vamos obter esse tablô após a operação pivô, de pivoteamento, tá bem? Então, o que a gente obtém aqui já é a solução inteira desejada, certo? Vejam que x2 se tornou inteiro após esse pivoteamento. Então, não precisamos continuar o processo, então a solução ótima já foi encontrada. Então, para essa solução ótima, né, x1 vale, né, 16 sobre 3, ou 5 e 1 terço, né, a mesma coisa, x2 igual a 4, y2, y2 que entrou aqui no lugar de S2, assume aquele valor, mas não tem significado físico para a solução do problema, S2 igual a 0, porque não ficou numa linha, nem y1, e a função objetivo, né, menos f após o pivoteamento, ficou igual a 32, então f mínimo igual a menos 32. Bem, então vejam que apenas com uma operação de pivoteamento já encontramos a solução ótima desse problema, porque x2 se tornou inteiro. Se x2 não tivesse se tornado inteiro, nós teríamos que adicionar novas restrições de Gomorrah até ele se tornar inteiro. Bem, agora no exemplo 2, né, vamos resolver esse problema da forma contrária. Vamos resolver então assumindo que x1 é restrito a possuir o valor inteiro, e x2 não, x2 pode ser contínuo, certo? Então vamos resolver o mesmo problema, porém agora com x1 inteiro e x2 contínuo. Bem, resolvo o problema, né, primeiro passo, negligenciando o requisito de número inteiro da variável xi, usando o simplex para minimização. E obtemos o seguinte tablô. Então é o mesmo tablô que nós obtivemos anteriormente, porque o primeiro passo é o mesmo. Resolver com simplex, desconsiderando que é um problema com variáveis inteiras. E nós chegamos àquela mesma solução que nós já tínhamos visto antes. Porém, agora, quem nós queremos que se torne inteiro é x1 e não x2, certo? Então, nós vamos pegar a linha de x1 e vamos construir a restrição de Gomorrah com base nos coeficientes, né, nos valores de A e B da linha x1 e não da linha x2. É a única coisa que vai mudar, né, antes de chegar no resultado. Isolando x1 naquela linha, igual a gente fez anteriormente, a gente chega, então, nessa expressão para x1. x1 igual a b, linha 1, menos as variáveis não básicas com os coeficientes que passam lá do lado esquerdo para o lado direito, na hora de escrever a linha ali do tablô. Então, B1, linha, vale 11 sobre 2, se eu olhar no final aqui do tablô, olha. E A12 vale, A11, na verdade, vale 11 sobre 36, e A12 vale 1 sobre 36. Então, achei os valores de B, né, e de A. Agora faço a decomposição, tá bem? Então, decompondo aqui, eu tenho, na verdade, aqui 11 sobre 2, eu tenho 5,5. Então, B1 chapéu recebe a parte inteira, igual a 5, e beta 1 recebe a parte fracionária. Recebe 0,5, recebe meio. E reescrevemos novamente os valores de A21 e A22, fazendo aquela decomposição que nós vimos. Mas nesse caso, ambos são positivos, né, diferente do caso anterior, onde um era negativo e um era positivo. Como ambos eram positivos, nós só vamos gerar termos de A positivo, certo? Então vejam aqui que eu só gerei termos de A positivo. E na hora de escrever a restrição de Gomorrah, isso facilita, porque como os A's negativos são zero, na hora que eu colocar eles aqui dentro do somatório, eu vou eliminar, vou sumir com esse termo da restrição de Gomorrah. Então, eu vou ficar só com esse termo aqui, certo? Então, ambos coeficientes positivos com um sinal negativo.
E aí eu substituo, então, esses valores de A1 e A1,2 aqui na expressão da restrição de Gomorrah e substituo o beta1 aqui também, que vale meio que nós vimos ali atrás, tá certo? Então, né, crio aqui a variável de folga S1 para a restrição de Gomorrah, que não é obrigada a assumir valores inteiros, então não precisamos se importar com isso também. E substituímos os valores que encontramos com o menos aqui da fórmula de recorrência, vai ficar negativo, e o beta é positivo, com o negativo da fórmula de recorrência vai ficar menos meio. Então, encontramos a restrição de Gomorrah, por exemplo, 2. Agora, fazemos o que mesmo? Adicionamos essa restrição no tabu. Então, na última linha, colocamos então a nova restrição, com os valores dos coeficientes de y1 e y2, né, negativos mesmo, porque eles estão antes da equação e são negativos, e o BI, para ele, também vai ser negativo. Agora, realizar a operação de pivoteamento, considerando a S1, a linha pivô, e determinando aqui a menor razão entre CJ, né, o C da coluna J, para a função, para a linha da função objetivo, sobre menos o valor dos coeficientes A e J, para o caso em que eles são negativos. E nesse caso, como ambos são negativos, eu preciso fazer para os dois, tá certo? E ao fazer para os dois, eu vou perceber então que o menor valor, ele é o valor correspondente aqui para y1. Também quando eu calculo aqui então, né, o valor de CJ sobre A e J negativo, para os dois eu obtenho para um 1, né, mais 10 sobre 11 avos, e para o outro 15. Então, o menor entre os dois é esse. Portanto, essa vai ser a coluna pivô. Bem, como só esse valor de BI lá na coluna de BI era negativo, né, então a própria linha da restrição de Gomorrah vai ser a linha pivô, e fazendo a operação que eu comentei ali de CJ sobre menos AIJ, eu vou ter então que na linha S1 a coluna pivô vai corresponder à coluna Y1, né, e o elemento pivô então vai ser menos 11 sobre 36. E vou realizar a operação de pivoteamento. Então, o resultado dessa operação, né, fazendo a normalização em relação à própria linha para Y1, em relação ao elemento pivô, e fazendo aquela operação para cada uma das linhas, o valor antigo da linha vezes menos o valor da coluna pivô vezes o valor correspondente da linha pivô para todos os termos, nós vamos chegar aqui então nesse tablô, tá certo? Então, olhando aqui, vamos ver que após essa operação, x1 já assumiu o valor inteiro. Então, chegamos na nossa solução ótima para o problema. x1 igual a 5, x2 igual a 4, 7 onzeavos, y2 igual a 0, mas S2 igual a 0, porque eles não aparecem nas linhas. Y1 foi quem entrou no lugar de S1, porque sempre a variável da coluna pivô entra no lugar da linha pivô, mas não tem significado físico. E F mínimo igual a menos 33, 6 onzeavos. Certo? Então vejam que tanto essa solução, quanto a solução que nós obtivemos aqui, por exemplo, 1, ambas elas são diferentes, né, tanto da solução que nós obtivemos lá para o problema estritamente inteiro, quanto do problema contínuo, tá certo? E se nós olharmos, né, por exemplo, uma delas que nós chegamos para o caso de x2 inteiro, né, x1 inteiro, é 5, e x2, 4, 7 onzeavos. Então, isso daqui vai dar mais ou menos 4,67, 68, algum valor assim, pouco mais de 4,5. E x1 igual a 5, né? Gravem isso. E aqui atrás, nós chegamos x1 igual a 5 e 1/3, e x2 igual a 4. Também, se a gente voltar lá no gráfico e olhar isso para nossa solução, vejam aqui então, que para x1 inteiro, a solução é x1 igual a 5, e x2, né, se nós puxarmos aqui para o lado esquerdo, um pouco mais de 4,6, então 4,67, 68, né, então está bem próximo aqui onde nós visualmente podemos perceber na solução ótima para o caso x1 inteiro. E x2 inteiro, x1 vale 4, e x2 vale 5 e 1/3, né? Então, se olhar aqui, vai ver que vai estar bem mais ou menos em 1/3 desse quadradinho,
né, de 5 para 6, então a solução ótima para quando x2 é inteiro. x2 igual a 5, x1 igual a 5 e 1/3. Então, né, matematicamente, né, fazendo a conferência aqui de forma gráfica, nós podemos ver que o método nos levou à solução ótima correta. Bem? Bom, então, esses eram os exemplos da nossa aula de hoje, o método, essa adaptação para a aula de hoje. E a atividade da disciplina, então, consiste em vocês resolverem nessas operações de pivoteamento e determinação da linha pivô e da coluna pivô para a restrição de Gomorrah, utilizando a planilha do Excel que eu deixei para vocês lá no Moodle. Tá bem? Então, temos o exemplo 2 e o exemplo 1. Então, chegar nos tableaus que nós obtivemos ali na aula. E na atividade 6 do projeto, os exercícios, né, em grupo aí de vocês. Nesse caso, os mesmos exercícios, né, da aula anterior, porém, a única modificação que eu fiz foi que agora algumas variáveis são contínuas e algumas são inteiras, certo? Então, não vai precisar fazer tantas restrições de Gomorrah igual na resolução do problema da aula anterior. Somente restrições para aquelas que são ditas como inteiras. Bem, o mesmo aqui para o segundo problema e o mesmo aqui para o terceiro. Bem? Bom, aqui as principais referências da aula de hoje, tá? O método, né? Principalmente os exemplos aqui do livro do Hall, certo? E agora, né? Obrigado pela atenção de vocês e vamos para a parte de perguntas, dúvidas, falar um pouquinho sobre as atividades da aula.